Quando o mercado achou que seria o fim para a Wiz, a companhia deu a volta por cima e agora desponta como uma das maiores promessas para os próximos anos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa corretora que realmente passou por momentos bem delicados, mas a gente vai entender então qual que é a sua principal perspectiva de crescimento no futuro. Então a gente convida a assistir esse vídeo até o final, porque as informações aqui são bem interessantes. Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com você? Antes de mais nada, vamos fazer aqui o mesmo acordo de sempre. Se eu conseguir agregar conhecimento, conteúdo para você, não esquece de deixar aqui sua inscrição no canal, um like no vídeo, porque é assim que você ajuda o meu canal a crescer cada vez mais e espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então, conto com você. Desde a sua fundação, a Wiz sempre manteve um relacionamento muito estreito, muito próximo ao ambiente da Caixa Econômica Federal. Inclusive, a sede da empresa ficava dentro de um prédio comercial da Caixa, que simbolizava realmente esse contato muito próximo entre cada uma das empresas. Então lá em 2012, a Caixa Seguros, que era um braço da Caixa, firmou um contrato de exclusividade relacionado à comercialização e à distribuição de todos os seguros que eram feitos pela Caixa, que agora passariam para a atuação da Wiz. Por si só, era um contrato gigante. Você pensa que a Caixa é uma empresa, é um banco, que tem atuação nacional. Então, por si só, esse já sim conseguiria ser uma fonte de receitas para a Wiz muito forte e assim que a empresa atuou exclusivamente durante alguns anos. Acontece que lá em 2017, a empresa começou a sentir algum desgaste dessa relação com a Caixa Econômica Federal. Isso porque a Caixa Seguridade, agora um outro braço de seguros da Caixa Econômica, revelou que teria como interesse finalizar esse contrato em 2021. Lembrando que esses contratos, na grande maioria das vezes, eles são feitos de longuíssimo prazo, duração de 15, 20 anos, se não for mais. Então, por si só, a Wiz já percebeu que esse contrato não iria ser muito vindouro. Acontece que, em final de 2020, a Caixa Seguridade anunciou a abertura de um processo competitivo que pudesse atuar de maneira coligada à Caixa Seguridade. Aqui sim a relação das duas empresas já começou a ficar muito abalada, porque nesse processo competitivo a Caixa Seguridade não mais ia fazer um outro contrato com tantos ramos de atuação, ou seja, de tudo aquilo que a Wiz fazia para a Caixa, grande parte a Caixa Seguridade agora ia começar a fazer, não mais entrar em leilão. Ou seja, mesmo se a Wiz ganhasse todos os processos competitivos que a Caixa Seguridade estava fazendo, ainda assim seria uma atuação menor do que a Wiz já tinha no presente. Ou seja, no melhor dos casos, a empresa já iria perder alguma parte da sua receita. Só que isso começou, na verdade, a ficar ainda pior. Em fevereiro, teve o anúncio das vencedoras e aí foi visto que a Wiz não ganhou nenhum dos processos competitivos. Então, para finalizar, essa relação das duas empresas não terminou de maneira tão satisfatória, até mesmo por parte do mercado, que esperava que a Wiz se sagrasse vencedora, o que não aconteceu. A empresa perdeu todos os processos competitivos em que ela estaria disputando. Com isso, não mais conseguiria disponibilizar e comercializar os seus serviços através das plataformas da Caixa, por si só, perdendo a sua principal vantagem competitiva. Em reflexo disso, o mercado percebeu o grande cenário negativo que rondava a atuação da Wiz e começou a bater muito forte nas suas ações. As ações da empresa chegaram a cair quase 50% em menos de um mês. Realmente foi um desastre que aconteceu entre fevereiro e março de 2021. Só que na verdade o mercado como um todo ignorou dois principais fatores em que a Wiz soube jogar muito bem. O primeiro desses fatores é que a companhia não ganhou esse processo competitivo, não foi por falta de dinheiro. A empresa tinha dinheiro em caixa, ela simplesmente não quis cobrir a oferta ou oferecer mais do que seus principais concorrentes. Ou seja, se a empresa quisesse, até mesmo por já saber como que funcionava aquele ambiente de competição, por já ter participado de contratos com a Caixa, a empresa teria condições e tem know-how suficiente para ter continuado essa parceria. Mas por ela não ter oferecido mais dinheiro, ela não se sagrou campeã. Só que ao contrário da gente entender isso como algum fator negativo, nós temos que entender que a gestão foi muito eficiente, muito eficaz em entender que aquele não era o melhor momento de renovar. Na verdade, revelou uma maturidade muito grande da gestão, porque se ela quisesse, ela teria condições de ter ganho com o processo competitivo. Não fez isso porque ela entendia que tinha no mercado outras oportunidades e que pudesse tirar melhores rentabilidades que não mais fosse com a Caixa. Então realmente revela uma maturidade da empresa muito forte, porque até então esse seria o melhor caminho para a empresa seguir
se ela pensasse simplesmente em segurança, que ela atuaria exclusiva com a Caixa. Então, a partir do momento que a empresa abre mão um pouquinho dessa segurança, aí sim ela vai ao mercado em rumo a crescimento, e essa agora é a principal perspectiva, a principal estratégia de crescimento da empresa. A Wiz se posiciona em favor a ser a maior empresa de seguros para os próximos anos. Esse, na verdade, é a definição que a diretoria utiliza para a companhia. Então, esse é o primeiro ponto. Isso revelou uma alocação de recursos muito eficiente por parte da diretoria. O segundo ponto é que todos aqueles contratos que a Wiz já fez no passado com a Caixa, eles continuariam vigentes. Ou seja, todo aquele contrato que foi fechado, que ainda gerava receitas para a empresa continuaria como responsável em receber todos aqueles recursos. Somente os contratos a partir de fevereiro de 2021 não mais seriam para a Wiz. Porém, isso o mercado não precificou. O mercado estava confiante que a empresa iria perder toda a sua remuneração da Caixa Econômica, o que não é verdade. Porque até então, a Caixa Econômica Federal era responsável por praticamente 74% de toda a receita líquida que a empresa recebia. Por si só, seria realmente um baque muito grande. Continua sendo, inclusive, mas um baque muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, hoje, o que está previsto para a Wiz perder envolve ali cerca de 34% da sua receita bruta. É grande, com certeza é, mas muito menor do que antes o mercado previa, que seria na casa de 74%. E já ciente da grande probabilidade que ela teria de perder sua principal fonte de receitas, a Wiz também começou a diversificar sua atuação em mais outras parcerias estratégicas. Isso já era um movimento que acontecia desde 2019, mas que na verdade em 2021 começou a se tornar algo muito mais intenso. Então, para critério de ilustração, ainda no primeiro trimestre de 2021, em que essa parceria ainda era vigente, a gente consegue perceber que de toda aquela parceria que ela tinha com a Caixa, que respondia a cerca de 74% da sua receita, essa receita caiu agora para 64%. Ou seja, a empresa agora teve mais parcerias, mais receitas vindas de outras áreas, a tal ponto a começar a diluir a participação que a Caixa tinha na receita global. Ou seja, a empresa já previa que esse cenário poderia acontecer e com isso começou a procurar novas parcerias. Então agora, com essa maior diversificação nas suas fontes de receita, a Wiz começou a atrair novamente a atenção do público. Com isso, de alguns meses até agora, as ações praticamente triplicaram de valor e ainda com muita chance de aumentar, justamente porque a empresa não para de fazer algumas parcerias que são muito estratégicas. A começar, por exemplo, com a parceria com o Banco Inter, através da Interseguros, na qual a Wiz detém 40%. A gente sabe que o Banco Inter é um banco que não para de crescer, atrair novos usuários, e isso acaba refletindo na própria atuação da Interseguros. Então, quanto mais o Banco Inter cresce, a gente sabe que isso vem crescendo com muita força, também as ações da Wiz acabam se valorizando justamente através dessa parceria com a Interseguros. Além disso, a Wiz também faz parcerias com o Itaú e com o Santander, embora esses contratos sejam de volumes financeiros um pouco menor. Fez parceria com o Banco de Brasília, que também vai conseguir disponibilizar e fazer toda a comercialização e distribuição dos seus seguros nesse banco. Também uma parceria que conseguiu agregar bastante valor. Fez parcerias com a Caoa, que é uma empresa que é responsável pela distribuição dos carros da Hyundai e da Chery aqui no Brasil. Ou seja, a empresa vem buscando cada vez mais a diversificação, não ficar pendente mais de nenhuma fonte de receita, igual já foi no passado. E agora o mercado reconhece que a companhia diminuiu bastante o seu risco e são realmente parcerias estratégicas que conseguem destravar totalmente o valor da empresa. Até porque a companhia tem um quadro de funcionários muito flexível. Então agora, não mais existindo essa parte da operação da Caixa, a companhia simplesmente pôde demitir grande parte dos seus funcionários e alocar parte desses colaboradores em outras áreas que estavam crescendo. Ou seja, uma empresa altamente flexível, que não tem uma necessidade de investir muito capital. Ou seja, uma empresa que consegue crescer sem grandes investimentos. Por isso nós falamos que é uma empresa de baixo custo de investimento, uma empresa asset light. E não só, a Wiz também tem menos riscos do que grande parte das empresas do seu setor de atuação. Por quê? A Wiz ela é uma corretora de seguros, não uma seguradora. Ou seja, a empresa não tem os riscos da operação dos planos de seguro. Esses riscos são das seguradoras. A Wiz simplesmente distribui e comercializa para os seus consumidores, para os seus clientes. Ou seja, a empresa só pega a parte boa, a parte que entra no dinheiro, sem necessariamente ter que correr riscos. Por si só, consegue ser uma operação altamente escalável, porque agora a empresa, mais uma vez,
consegue ser altamente flexível, não tendo a necessidade de ter investimentos vultuosos por si só, classifica a companhia como uma das mais rentáveis de toda a Bolsa de Valores. O seu ROI, o retorno do seu patrimônio líquido, gira na casa de 60%, e isso não só nesse último ano, como também nos anos anteriores. Então, é uma empresa realmente muito rentável, até mesmo por causa disso, todos esses últimos anos, é uma empresa que conseguiu distribuir muitos dividendos. A média de payout para a companhia nos últimos anos foi de 85%, ou seja, praticamente todo o seu lucro líquido foi distribuído através de proventos aos acionistas. Então, a companhia conseguia crescer e ainda assim conseguia distribuir dividendos, justamente por ser uma companhia que não precisa de ter grandes investimentos. Só que aqui também é interessante nós reforçarmos o seguinte ponto: essa empresa foi de pagar muitos dividendos no passado, a partir do momento que a companhia tinha atuação com a Caixa, um banco altamente consolidado, sem grandes perspectivas de crescimento. Então a UIS já tinha acesso a vários clientes, a milhões e milhões de clientes ao Brasil inteiro, ou seja, uma operação já consolidada. Agora, as operações da UIS partem mais para bancos, principalmente aqui o Banco Inter, e que está em fase de crescimento, ou seja, existe uma perspectiva de crescimento muito boa para o futuro, mas essa operação não é grande ainda no presente. Ou seja, o lucro líquido da empresa pode sim ser um pouco ameaçado no presente, principalmente então refletindo em um menor dividend yield do que já foi no passado. Isso deve acontecer, mas pensando justamente no crescimento da UIS, não mais em pagamento de dividendos. Então aquele dividend yield que nós vimos até o final de 2020 na casa de 8% não deve se repetir nesse e nos próximos anos, até que toda aquela operação da companhia se recupere e tome a mesma proporção que antes era da Caixa. Então perceba, a companhia trocou um ambiente que era totalmente consolidado, mas que na verdade não tinha mais perspectiva de crescimento, por um outro ambiente que não tem tantos beneficiários hoje, mas que no futuro pode inclusive ultrapassar. Então ela simplesmente trocou um cenário para o outro. Por causa disso, seu dividend yield não deve ser tão alto, já que agora é em 2021. E para finalizar nessa análise de cenários de preço, a gente vê que hoje o múltiplo de preço sobre lucro da UIS é um pouco menor do que a média do setor, principalmente aqui comparando com a Caixa Seguridade, com a Qualicorp e com a BB Seguridade, que são empresas que parecem um pouco no seu modelo de atuação. Acontece que, como a gente já falou, parte desse lucro da UIS não é recorrente, isso não mais vai acontecer, somente pequena parcela da UIS vai continuar recebendo dinheiro que vinha da Caixa. Então, a partir do momento que nós normalizamos, tiramos aquele lucro que não é recorrente, a gente vê que o preço sobre lucro da UIS chega na casa de 18 vezes, ao contrário dos atuais 13 vezes que a empresa negocia atualmente. Ou seja, a empresa é um pouco mais cara do que essa informação pública disponibilizada em alguns sites de pesquisa. Então, ainda assim, a gente vê uma companhia que negocia na média do setor, embora a perspectiva de crescimento da empresa seja um pouco melhor do que as demais, principalmente em relação à Caixa Seguridade e à BB Seguridade. Então, assim, a gente termina essa análise completa da UIS. Peço que, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dá um like no vídeo e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Além do mais, não esqueça de deixar aqui nos comentários: você compra ou você vende a UIS? E também não esquece de deixar aqui qual que é a empresa que você quer que eu faça análise nas próximas semanas. Eu agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo.